Pode não, véi. Opa, pô! Olha nós de novo. Oi, nós de novo aqui, novamente outra vez. Programa 12, parte 2. Eu sou o Cláudio Márcio. Eu sou o JF. E juntos somos o Pode Não, véi. É isso mesmo. Esse Vamos... programa é um oferecimento do meu gato. E agora não vamos pra muita conversa não. A gente já falou muita coisa na primeira parte, né? Mas o que temos hoje no programa de hoje? Hoje nós vamos receber aquele abençoado lá que a gente já tava sentindo saudades. A ilustre presença do pastor Claudião. Pastor Claudião aqui Ele tava conosco. meio debilitado, né? Tava... Eu acredito que ele tava fazendo trabalhos voluntários, no né? sul do país. É isso mesmo. Até medo. Vamos recebê-lo aí. Venha Vamos. pra cá, pastor Se Claudião. aproxime, pastor Claudião. Conselhos matrimoniais com o pastor Claudião. Opa, povo! Boa noite, tudo bem com Pastor vocês? Claudião, pode sentar sim, Posso sinta-se sentar à aqui, meu vontade, filho? sinta-se em casa. Oh, muito obrigado, meu filho. Pode sair. Ah, certinho. E como é que o senhor tá, pastor Claudião? Quanto tempo? Aqui já tá com 3 semanas que a gente não se vê, né? Olhe, meu amigo Jota. Tá com mais. Tá com mais tempo? Sim. A última vez que nós nos vimos, Porto Alegre ainda existia. Uhum. Agora é só água. Mas pastor Claudião, a gente deixa... O senhor está aqui hoje conosco novamente. Nós temos novamente aquelas perguntas, aquelas dúvidas dos ouvintes ou da própria internet que a gente pega alguns e a gente vai passando para o senhor, para que o senhor... Pode perguntar, meu filho. Para que o senhor possa estar ensinando... Instruções. Isso, dando os seus ensinamentos, suas instruções, tá? As pessoas estão necessitadas de conselhos Isso mesmo, pastor Claudião. Pastor Claudião, e incentivos. eu tenho uma pergunta para o senhor, que é o seguinte, para ver o que é que o senhor tem para falar. Fale, meu amigo Jota. O senhor fala muito sobre a parte sexual do casal, Certo. né? Que o senhor acaba focando muito nisso. Em relação ao amor, pastor Claudião, onde é que entra o amor dentro do relacionamento e dos pilares, que o senhor nunca falou sobre isso? Dentro da parte da sexualidade. Dentro da sexualidade. Isso. Porque, meu amigo Jota, como dizia uma grande amiga minha que já não está mais entre nós, Rita Lee, amor sem sexo é amizade. Uhum. Sexo sem amor É vontade. é o quê? Vontade, né? Eu ia dizer que é instrução matrimonial do pastor Claudio. Ah, entendi. Mas o amor está dentro, meu amigo Jota, da parte da sexualidade. Se você conhecer um casal que diz que se ama e não transa, esse casal ele está acabado. Uhum. São apenas amigos divididos o lar. Entendi. O lar não, o teto. Uhum. Mas é isso, meu filho. Ah, entendi, pastor Claudião. Pastor Claudião, eu vou começar então as perguntas aqui da internet para o senhor. Tá? Pode perguntar, meu filho. Pastor Claudião, eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte para o senhor. Vamos ver qual é o conselho que o senhor tem para ela, tá? Pode perguntar, meu filho. Nesse caso é assim. Olá, tenho 18 anos, moro com meu namorado. Gosto muito dele, mas ele deixa muito a desejar na parte sexual. Quero transar praticamente todos os dias, mas às vezes ele não tá afim. Ele também diz que não gosta de fazer oral, e é uma coisa que eu gosto muito de receber. Já falei com ele, mas parece que ele não liga muito pro meu prazer. Isso tá me deixando infeliz demais. Sou muito nova e tenho medo que minha vida sexual seja uma merda. Qual seria o conselho pra ela, ou caso ele também pudesse escutar essa indignação de sua cônjuge, da sua namorada, o que é que o senhor diria para os dois nesse caso? Olha, meu amigo Jota, dentro desse questionamento da nossa querida ouvinta, tem várias camadas. Uhum. Isso é o que nós chamamos dentro da medicina tradicional de conselhos transais, ou sexuais matrimoniais, de caso cebola. Tem várias camadas. A primeira camada é o fogo no chibio que a nossa querida ouvinta tem. Entendi. Que precisa ser tratado. Como pode ser tratada essa primeira camada?
através da aplicação de um dos pilares matrimoniais, que é a infidelidade. A infidelidade. Uhum. Se ela tem vontade e o cônjuge dela não tem vontade, Uhum. ela deve procurar quem tem vontade. Uhum. E ele nem precisa ficar sabendo. Ela pode muito bem encontrar vários amantes, não apenas um. Uhum. Ela pode encontrar o amante bom de oral, que ela falou que gosta, Uhum. o amante bom de sexo, que ela falou que gosta de transar bastante, Uhum. e pode continuar um relacionamento com o nosso ouvinte aí, o cônjuge dela, Uhum. que é uma outra camada desse relacionamento. Pelo que eu entendi, ele não gosta de relações. Pode repetir a parte que ela diz? É que ele não gosta tanto de relação sexual e ela cita a questão do sexo oral que ele não faz de maneira alguma, não gosta. Essa, na parte da sexualidade dele, eu acredito que ele não gosta de mulher. Será que é isso, pastor Claudião? Sim, meu filho. Uhum. Porque, olha, quem não chupa manga come banana. Uhum. Se ele não gosta de passar a língua numa manga, Uhum. com certeza ele se engada com uma banana. Entendi, pastor Claudião. Isso daí a nossa querida ouvinte tem que ponderar. Uhum. Se ele está pensando, se ela está pensando em levar esse relacionamento para frente, ela tem que se contentar com o que ele pode dar, Uhum. que pelo visto é só dedada. Entendi, pastor. É isso que ela vai querer para a vida dela? Uhum. Então, primeiro ponto para resolver esse caso. Se eles fossem, me procurassem para nós resolvermos esse caso de Cebola. Entendi. Nós teríamos que entender, primeiro, a necessidade dele, certo? Certo. Se é isso que realmente ele está querendo, se é um acarajé, ou se ele quer um mussum, Uhum. e conversar com ela. Uhum. Que ela pode aceitar ele do jeitinho que ele é, meio galão de querosene usado, Uhum. e arrumar alguns amantes para sua vida. É, no caso, pra ela, né? Pra Para satisfazer ela, ela. para satisfazer ela. Entendi, pastor. Ou ela pode também criar estímulos para a vida deles melhorar. Como? Tem exemplo? Um cintaralho. Uhum. Perguntar, pode ser que ele goste, um fio terra. Uhum. Essas coisas que estimulam os relacionamentos modernos. Entendi. A última opção que ela pode fazer com ele é aquele conselho que eu sempre passo para todos os meus clientes que estão com mais de 50 anos. Uhum. É uma casa de swing. Porque como ela falou que é bem jovem, não era para ele ter esse tipo de problema. É, meu filho. Uhum. Olha, meu amigo Jota, é a coisa mais certa que tem. Quem gosta, gosta. Não precisa se esforçar. Certo, pastor Claudião. Quem não gosta tem que ter estímulo, Uhum. né? Certinho, pastor Claudião. Então esse seria o conselho pra ela, né? Exato. Ela arrume vários amantes, um só não. Certinho. Pastor Claudião também tem um outro aqui que fala o seguinte. Sou homem, mas gostaria que minha namorada pegasse na minha bunda de vez em quando. As mulheres acham isso esquisito? O que o senhor tem a falar sobre isso, pastor Oi, Claudião? meu amigo Jota, nesse caso, acredito que seja um ouvinte, o homem que está falando isso. Isso. Eu não vejo mal nenhum na necessidade dele. Uhum. Se ela não gosta de pegar nas nádegas dos glúteos dele, Uhum. ele pode muito bem fazer um rodízio de glúteos. Ele pode encontrar alguém que possa espancar esse fofo dele, Uhum. né? Se ele conversar com a cônjuge dele e ela disser que não aceita, ele pode encontrar uma amante que eu tenho certeza que, além de pegar nas glúteos deles, Uhum. ainda vai passar um cartão. Entendi. Sabe como é o famoso cocarde? Mas no caso, pastor Claudião, as nádegas em si não faz um cara ser mais homem ou menos homem, né? De forma nenhuma, meu filho. Uhum. Isso daí é área erógena, Uhum. né?
Dentro de 4 paredes, meu amigo Jota, só não vale tiro. Ah, entendi, pastor Claudião. Mas até facada é possível, como dizia o grande poeta dos tempos modernos, chamado Thierry. A Rita, a desgramada, e lhe perdoou até a facada. Então, é possível receber até uma facada de leve, não acertando uma artéria. Certo, pastor Claudião. Mas com relação a passar as mãos, meu filho, tem que passar a mão em tudo que é protuberância. Desde até de todinho do pescoço até o calcanhar. De preferência até com a língua. Certinho, pastor Claudião. Pastor Claudião, vamos para outra pergunta? Tá sendo muito rápido, meu filho. Pode perguntar, meu filho. Posso para a próxima pergunta, pastor Claudião? Sim. Todas essas perguntas vai ter aumento, né, no meu contrato. Isso, com o tempo a gente conversa, pastor Claudião, que tem muitas perguntas interessantes, tá? Pode falar, meu filho. Num caso esse daqui eu achei bem intrigante também, ó. Meu namorado gozou transparente na nossa última transa. Devo me preocupar? Pelo que ela falou, pastor Claudião, acredito que a cor e a densidade... É densidade que fala? Isso. Eu acredito que ela sempre observou e viu nessa vez que estava diferente. Existe alguma coisa que ela deva se preocupar nesse caso? De forma nenhuma, meu filho. Para nossa querida ouvinta, o importante, minha querida ouvinta, não é se preocupar com a espessura, densidade ou coloração. A coloração, às vezes, você queria colocar aqui, ó. Isso. Tem que se preocupar se tivesse vermelho. Exato, né? Eu ia corrigir. Você não precisa se preocupar se está saindo claro. Mas se fosse mais escuro, de vermelho, marrom, preto, aí você se preocupa. O importante, querido ouvinta, é o desempenho que ele está proporcionando. E também está usando um preservativo, né? A preocupação, ela também tem que se preocupar em usar um preservativo. Exato. Esse seria um outro ponto. Você quer falar, meu filho? Explique para ela, então. Não, porque, né, são várias camadas aí, né, pastor Claudião? Exato, meu filho. Esse era o outro ponto que eu iria falar. Ia falar para você, para nossa querida ouvinta, que ela não deve se preocupar com a coloração, se não for de tons terrosos ou escuros ou sangrentos. O importante é o desempenho, e ela deve se atentar ao seguinte: se está ralo desse jeito, é porque a manivela está sendo manuseada por várias de outras formas. Ela tem que se preocupar em se prevenir. Por exemplo, usar um preservativo e conversar com ele, porque possivelmente ou ele está se masturbando demais ou estão masturbando ele. Entendi. Mas o importante é ela ser feliz e aproveitar o máximo que puder. Certo, pastor. Enquanto a tório levantar, ela deve sentar. Estou pensando em entrar no trap. E também tem a questão, pastor Claudião, às vezes não é traição com a outra pessoa. Às vezes ele tá fazendo algo em casa mesmo, né? Exato, meu filho. E pelo que eu entendi, ela confia nele. Né? É isso. Se ela disse que, ou ela está insinuando que ele pode estar usando fora, né? Mas é só questão de preocupação. Se ela gostar dele e tiver tudo acordado, ela deve aproveitar o desempenho. Certinho, então. Não vejo mal nessa pergunta, não vejo mal nela. Certinho. Então, a próxima pergunta, pastor Claudião. Pergunte, meu filho. Namoro há 4 anos e meu namorado já teve vários tipos de fetiches. Realizamos alguns, mas de 1 ano pra cá ele me confessou que o fetiche dele é de ser corno. E ainda pediu que depois que transasse com outro homem fosse dar pra ele, porque ele quer fazer um oral nela, né? Pra sentir o gosto de outro homem, né? Por acaso é só ele ou tem outros homens com o mesmo tipo de fetiche, pastor Claudião? Olha, meu amigo Jota, nesse questionamento da nossa querida ouvinta, eu já peguei vários casos similares. A única preocupação que eu tenho em relação a isso é a preservação, como é que eu posso dizer? A segurança da saúde da pessoa, né, meu filho? Porque no tempo de hoje, as pessoas têm que se cuidar para evitar vamos dizer assim,
que instrumento ela põe dentro da casinha, né? Mas se for tudo dentro da saúde, tudo bem controlado, se for uma pessoa de confiança que ela saiba que não pode correr risco à saúde dela, é super normal. Eu tinha um cliente um membro que eu cuidava dele lá do meu templo, e ele tinha esse mesmo fetiche, que ele gostava de sentir sabores, outros sabores que passaram pela mulher dele. Ele chegou no acordo com ela que seria mais vantajoso ele sentir o sabor direto na fonte. Não sei que você me entende, meu filho. Pastor Cláudio. Ao invés de ter intermediário que seria o chibio, ele ia boa a boca direto no microfone. Aí ele se descobriu homossexual. E agora, pelo visto, ele não só chupa um microfone, é de dois para frente. Ah, entendi. Nesse caso, O apelido dele se tornou Lulu Boca de Veludo. Porque todo mundo no tempo praticamente sabia entendi. como era fofinha a boca dele. Nesse caso, a nossa querida ouvinta só tem que ficar atenta, não só ela, mas como todos os ouvintas, né, que o marido tem esse tipo de fetiche. Que às vezes ele só quer um intermediário, só quer uma desculpa. Entendi, pastor. Né, meu filho? Certo. Onde ele pode provar direto na fonte. Certinho, então, pastor Claudio. Então seria isso, e para ela ter cuidado, então, no caso, né? Isso, cuidado com a saúde dela. E se ela não estiver desconfortável com isso, eu pedi para ele provar direto na fonte. Entendi. Para incluir, no caso, no dia, incluir ele, né? Tipo, ela tem um relacionamento com o terceiro, e na hora de terminar, pode partir para ele. Pode ser dessa forma? Não, meu filho, ela não precisa nem estar presente. Mas se for desse caso, porque pelo É que eu chegar percebi... para ele e dizer assim, chupa uma rola logo. Não, mas pelo que eu percebi, é como se ela estava disposta a todos os fetiches, ela gosta dele, e todos os fetiches ela quer participar. Então ele propôs esse fetiche. Então, assim, ela poderia propor dessa forma, né? Não, Exato. Nós montamos ali um fetiche, você vê, o corno manso que nem chamam, né? De prestar atenção, de ver, de observar. E na finalização você chega. Exato, meu filho. Olha, meu amigo Jota, mas esse caso em específico dele, eu acho que ele quer sentir o sabor do leite. Entendi. Então, não é isso que eu tô falando. Então, como eu falei para você, no caso que eu tive do meu membro, ele queria só uma desculpa, um intermediário, se é que você me entende, que seria a esposa. Certo. Como ela chegou num acordo com ele, para ele mamar direto na fonte, pode ser isso o caso do nosso amigo, ou não. Que a sexualidade, meu filho, é muito complexa. Você tem que ver caso a caso. Certo? Pastor Claudião tem outra pergunta aqui. Ó. Gostaria de saber qual a frequência de relações sexuais de casais casados. Após a primeira gravidez da minha esposa, o libido dela despencou. Transamos a cada 45 a 60 dias, pois ela não tem vontade no dia a dia. Isso me angustia muito, pois tenho vontade que não é correspondida. Amo ela, mas de fato estou no limite com essa situação. As desculpas dela são inúmeras e ela não gosta de falar sobre o assunto. Então, nesse caso, qual seria o conselho que o senhor tem para ele, nesse caso, já que ele gosta muito dela? E eu acredito que não tem aqui ele não citou uma possibilidade de colocar uma outra pessoa, ou de procurar... Não seguir a sua... doutrina. No caso não da parte por conselhos. né? Conselhos. Olha, meu amigo Jota, para esse caso do nosso querido ouvinte, ele pode fazer o seguinte, aplicar apenas 2 dos conselhos matrimoniais. A mentira e a infidelidade. Para responder a primeira pergunta que ele fez, não existe limite de relações. Isso depende muito da disponibilidade e da vontade. Correto?
Pelo que eu entendi, eles têm um filho, uma filha. Ele não deixou claro aí. Isso. Como tem um filho envolvido, ele pode fazer o seguinte: ele arruma um amante ou algumas amantes, satisfaz as vontades que ele tem e mente para a esposa. Porque, pelo visto, ela não está disposta a conversar, então ele finge que está tudo bem e aplica o pilar da infidelidade e da mentira. Seria isso o conselho? Seria esse o conselho: ele arrumar uma amante, mentir para a esposa e transar por fora. Entendi, pastor Claudião. E eles vão viver muitos anos felizes. Ele sem cobrar nada dela, né? Isso. Entendi. E quem sabe até a família deles aumente. Porque quando ela estiver no período fértil, procurar ele, ela engravida de novo. Entendi, pastor Claudião. Pastor Claudião, também tem um aqui bem interessante. Ó, eu queria saber a opinião dos homens a respeito de quando a mulher, ela solta uma flatulência, né? Pela vagina. Já peguei um caso semelhante. Na hora do sexo. Fui ficar na posição São de peidos quatro, né, vaginais. com meu namorado. E isso aconteceu. Ele broxou, eu entendo ele ter broxado. Aconteceria o mesmo comigo se fosse ele. Porém, eu queria saber se vocês se importam muito, porque eu me senti horrível depois disso, nojenta, sei lá. Então, assim, ela disse que ao soltar aquilo que é uma coisa totalmente normal, Normal. ele broxou. E ela se sentiu mal por isso. Olha, eu acho, meu amigo Jota, nesse questionamento da nossa querida ouvinta, eu acho que o cônjuge dela já estava com a vara mole. É isso, né? Digamos que ele estava broxando, entendeu? Ou a outra possibilidade é que a catedral era menor que o órgão. Isso acontece muito. A catedral era maior que o órgão. Maior, né? Isso. É o famoso rola fina. Você entende que não preenche todo o espaço e deixa o ar passar. É uma coisa totalmente normal de dar uma vazadinha aqui. Porque isso é química. Eu já fui professor de química na UF Neopal, que se você preencher todo o espaço interno, o ar ele sai automaticamente. No caso da brochada, primeiro, veja bem, imagine comigo, uma pessoa que gosta da outra, acontece uma situação como essa, o que ele faz? Ele culpa a outra pessoa ou ele continua? Continua, né? Exato. Se ele for culpar ela, é por uma coisa que ele já estava passando. Foi o que aconteceu aqui, esse comentário, né? O barulho do escapamento não impede o carro de andar. Exatamente. Né? Isso mesmo, exato, meu amigo Jota. Se por acaso ele continuar, se viu que teve um vazamento, o que é que a gente faz? Tampa o vazamento com o dedo. Isso é que você me entende, né? E segue marchando nas quatro rodas. Eu acredito que o cônjuge da nossa querida ouvinta, ele não gosta muito não, tá? Porque se o vazamento acontecesse numa situação que realmente a pessoa fosse experiência, a primeira coisa é fazer isso. Com o dedo, puff, por onde está vazando o ar. E vamos seguir o percurso. Certo, meu amigo Jota? Certinho. No caso dela, ela tem que arrumar uma amante. Né? Com um órgão que preencha toda a sua catedral. Entendi. Ou 2 amantes, um para cada buraco. Pastor Claudião também tem uma outra aqui interessante, tá? Fale, meu amigo Jota. Vou ler aqui pro senhor. Então é assim. Conheci uma mulher no Tinder. Por sinal, mora pertinho da minha casa. Conversamos muito e marcamos dela vir aqui em casa numa noite. A transa foi sensacional e nos vemos e transamos sempre. O lance vem agora. Ela é casada e o marido soube de tudo. E ele já até nos deu ingressos para o cinema e volta e meia diz para ela: aproveita que eu estou em casa com as crianças para sair com seu namorado. Confesso que tem sido uma situação inusitada. Então ele tem os questionamentos, pastor Claudião. Será que ele tem outra?
Será que ele tem fetiche de ser corno? Será que está esperando o momento certo para me capar? Então, essas são as perguntas, pastor Claudião. Olha, meu amigo Jota, essas pessoas deixaram o nome? Não, nesse caso Anônimo? Foram anônimos. Isso. Eu acredito que o casal, eles faz parte do meu grupo de ensinandos, de membros, que eu trabalho com um grupo de pessoas. Pelo que eu entendi aí, se não for Lucien e Maurinho, eles são um casal que falaram que recentemente eles compraram o ingresso para dar para um dos amantes de Lucinha. Entendi, pastor Claudio. Possivelmente, esse rapaz que mandou esse questionamento é um dos amantes dela, tá? Então ele não deve se preocupar. Não, de forma nenhuma. Ele não vai ser capado. Não, isso está dentro dos pilares matrimoniais e eles estão aplicando ferrenhamente todos os ensinamentos que são passados por ele. Ele deve agradecer. Se eu fosse a ele, eu começaria a pedir mais uma moto, um carro, que pague a prestação do financiamento imobiliário. Eles estão dispostos a isso, que eles têm recursos. Mas pode deixar o nosso querido ouvinte tranquilo, tá? Maurinho é um homem muito do bem. Você percebe aí como ele trata o amante. Entende? Daqui a pouco ele vai ser convidado para o jantar na casa deles e ele vai sem medo. Ah, entendi. Então, tá tudo sob controle. Tudo dentro dos conformes. Isso daí é super normal, super tranquilo. E toda vez que tiver um questionamento desse, pode ter certeza que são casais que estão aplicando ou fazem parte do meu grupo de mentoria particular ou faz parte do meu templo. Entendi, pastor. É super normal e tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pode tranquilizar o nosso querido ouvinte. Certinho, então, pastor Claudião. Então, assim, vamos terminar daqui a pouco também, pastor Claudião, que nós estamos fazendo os programas menores, tá? Tudo bem, minha filha. Então, o próximo é o seguinte. Eu tenho um namorado que se converteu recentemente e é crente com força. Ele não quer mais fazer sexo. Pensei em terminar, mas amava ele demais. Por isso, aceitei. Acontece que ele ainda tem fogo e sempre fica aquela provocação até a gente chegar no ponto crucial e ter que parar. Tô ficando mal dele provocar muito e parar na hora. Além de que tá ficando cada vez mais violento, o que só tem graça se tiver sexo. Como lidar? Amo muito esse Tonhão, mas ele tem fogo e fé demais. Aí, meu amigo Jota, nesse caso da nossa querida ouvinta, ela tem que persistir e insistir com o Tonhão. E ela tem que inverter os papéis. Ela que tem que sexualizar, tem que tentar dar em cima dele. Quando ela perceber uma animação da cintura para baixo, ela sai. E o melhor, ela arruma um amante. E como ela já vai estar enfogueada, ela deixa o Tonhão e vai saciar as lascividades dela. Na terceira vez ele vai ceder. Que isso é um conceito da igreja primitiva, que não tem instruções e doutrinações, com pastores como eu, que tem conhecimentos e ensinamentos profundos para passar para os seus discipulandos. Nesse caso dela, é o que eu falei. Ela tem que inverter os papéis. Começar tentando ele abandonar no meio do percurso. Ah, entendi, pastor Claudio. Ele vai ceder na terceira vez. Que a sexualidade, meu amigo Jota, é uma coisa que as pessoas têm que desmistificar e deixar de ser tabu. Foi feito para isso mesmo. Dentro da legalidade, da idade correta. Que deixa bem claro. Certo. Tá? Você não tem que sexualizar jovens e adolescentes. Quando eu dou esses conselhos, são para pessoas maduras sexualmente falando. Certo. Você entende? Dentro da legalidade, da idade legal. Nesse caso da nossa amiga ouvinta, ela tentá-lo e arrumar por fora. Entendi. Assim, o Tonhão vai ceder facinho.
Certinho, então. Pelo que eu percebi, o problema dele é que ele gosta. Ele gosta, mas está se prendendo a uma fé primitiva, a uma fé arcaica, sabe? Eu falei para você da minha história de juventude, que eu passei por isso e não concordei e fundei meu próprio templo. Aí depois, até no próximo programa, o senhor pode contar até o início da história do senhor, né? Essa história. E falando nisso, como é que vai ser o filho, sua ex-esposa? Eles estão trabalhando, eu não tive contato com eles recentemente, meu filho. Nunca mais eu perguntei, mas eles estão bem. Deve estar. Ah, entendi, pastor Claudião. Pastor Claudião, eu vou para uma última pergunta agora. Pode perguntar, meu filho. Pra gente já encerrar o programa de hoje. Então, assim, ó. Eu namoro há 6 meses, o meu namorado sabe que eu vendo conteúdo adulto, mas não se importa com isso. Correto. Só que nós nunca falamos sobre isso para a família dele. Um dia o pai dele me mandou um print no WhatsApp mostrando o meu perfil no Twitter e perguntou se o filho dele sabia disso. Certo. Eu falei que sim e que ele não via problema. Depois desse dia, o meu sogro vem insistindo para comprar um dos meus packs, mas eu sei que o meu namorado não gostaria disso e não quero contar para ele para evitar uma briga familiar. Estou muito confuso e gostaria da opinião para saber o que devo fazer. Aí, Derpico J, para mim, isso é claro, tão claro e transparente quanto o esperma do nosso primeiro ouvinte da pergunta. Ela deve cobrar, sim, um valor exorbitante, mandar fotos sempre do pescoço para baixo, sem mostrar o rosto, e disponibiliza tudo para ele. Mas não tem problema? Não tem problema nenhum, que essa é a profissão dela. Que é a profissão que ele já aceitou, né? Exato, ele aceitou e todos podem consumir, inclusive o pai dele, que de certa forma ele pode... Eu não entendo muito como funciona a internet, mas pelo que eu entendi, ele paga para ver. É isso. Isso mesmo. Ele a qualquer momento pode entrar lá no site adulto dela, fazer a assinatura e ver do mesmo jeito, correto? Correto, isso. Então, ela pode fazer isso. Superfaturar o preço, mandar fotos sem o rosto, e se ele quiser ver mais, ele ir lá no site. Ou ela pode indicar direto o site, que é a profissão dela. Que, pelo que eu entendi, o sogro, ele está querendo criar uma situação para desestabilizar o relacionamento. Pode ser isso, né? Mas dentro desse conceito aí, ela está coberta de razão. Ela tem todos, como eu posso dizer, tem a faca e o queijo na mão. Ela pode vender sem problema nenhum, ganhar o dinheiro dela honestamente, que é a profissão dela. E se ele chegar pro filho dele falar, ela fala para ele: como foi que o seu pai encontrou meu perfil? Ele é consumidor, ele consome. Ele fez isso para desestabilizar uma coisa que você já sabia. E sem contar que as fotos que eu mandei para ele não mostram meu rosto. Você entendeu, meu amigo Jean? Entendi, sim. Pastor. E ela ganha o dinheiro dela, 10 vezes mais do que poderia ganhar, e todo mundo fica feliz. O sogro punheteiro, ela com o dinheiro da profissão dela, e o namoradinho dela conivente. É verdade. Entendeu? É simples. Certinho, então, pastor Claudião. Então, pastor Claudião, acho que a gente está terminando por aqui, né? O nosso programa de hoje. Só teve um comentário aqui bem interessante também, só para terminar de verdade agora, que no caso foi um casal, né, de homossexuais, que eles foram em um motel, aí eles ficaram, e um deles é estudante de medicina. Quando eles estavam se vestindo, o que faz medicina olhou para o outro e falou: procure um urologista, você tem uma hérnia ingual. Uma semana depois ele estava fazendo a cirurgia, foi atrás de sexo e ganhou uma consulta de brinde. Olha aí, meu amigo Jota, o bom de você se relacionar com pessoas instruídas como eu também, é que ganha isso. Eu tenho um caso sobre isso. O senhor tem? Tem. Uma das pessoas que eu trabalho no projeto Prostis, Prostitutas e Travestis, essa semana veio com um caso que saiu com o jovem, e ela estava fazendo sexo oral nele, identificou um nódulo no escroto esquerdo dele. Ela passou e falou, disse:
consulte o médico que eu senti um nódulo no seu ovo. Digamos assim popularmente, que o seu público é chulo mesmo. Ele se consultou na outra semana e descobriu que estava com um câncer no testículo. Agora ele voltou Pro programa com ela? Voltou pro programa com ela, só com uma bola. E ela chama ele carinhosamente Kimono Ball. Mas ele fez a cirurgia e ficou bem. Ficou bem, não precisou passar por nenhuma radioterapia, quimioterapia, nada. Só tirou o testículo. Só tirou porque estava no início. Então, a experiência leva à prática, né, meu amigo Jota? Ela já tinha visto tanta bola na frente dela, quando viu uma diferente, já deu a dica pro rapaz. Entendi. Bem interessante, pastor Claudião. Mas as moças do projeto Prostis são tudo que você pode imaginar. E às vezes você acha que ali é caro, R$100, mas às vezes uma consulta com urologia seria quanto? 250, às vezes nem ia ter que esperar muito, né? E ainda vem com bônus que você goza. Eu acho que esse é o primeiro, né? O bônus é A consulta. a consulta. O ruim é quando eles não pagam que elas querem fazer a cirurgia. Então, pastor Claudio, a gente está terminando. O senhor tem alguma palavra final para deixar hoje para os nossos ouvintes? Olha, meu amigo Jota, essa semana eu estou descendo para o sul do país para ajudar o pessoal lá do sul, que está sofrendo com as enchentes. O senhor vai... Levar uma palavra de conforto e instruções para eles no meio desse desastre, aliviar os pensamentos através da sexualidade. Entendi, pastor Claudio. Então o senhor vai passar essa semana lá, mas na próxima o senhor já vai estar por aqui para o nosso próximo programa, ou o senhor acha que vai ter que fazer pelo Zoom? Eu acredito que eu só vou passar um dia lá. Um dia só? Sim, só vou levar preservativo. Entendi, pastor Claudião. Então certinho, pastor Claudião. O senhor tem alguma palavra final, então, para... Não, meu filho, tá bom, já falei demais. Certinho, então, pastor Claudião. Então, pastor Claudião, agradecemos, então, a sua presença. Eu que agradeço, meu filho. Precisando, é só chamar. Certinho. E esperamos o senhor na próxima semana, tá bom? Tá bom, meu filho. Pode vir, meu filho. Senta aqui na sua cadeira. Tá. Viu, Você gostou das perguntas de hoje aí que ele respondeu? Eu fico curioso de saber onde você tira essas pessoas, de onde veio. De vários lugares do Brasil. Pra você ver, o Brasil carece de sexo. É isso mesmo. O pastor Claudião veio pra dar um up aí, pra ajudar essas pessoas que têm várias dúvidas com todo a sua idade, a sua experiência, né? Bagagem de conhecimento. É isso mesmo. Então vamos ficando por aqui, né? Vamos, mano Jota. Então Fecha a conta e passa a régua. Solta o fim, fonfon. E siga-nos nas nossas redes sociais. Isso. Curte, comente, compartilhe. Beijo do gordo. Fecha a conta e passa a régua. A gente tem que começar a pedir pro povo seguir a gente no início. Que eu tava vendo dicas pra crescer as redes sociais. A gente tem que falar no início. Aí tipo, opa, povo, tudo bem? Opa, meu nome, eu sou Cláudio Marques, eu sou JF, esse é o Pode Não Véio. Antes de tudo, pedimos que você nos siga nas redes sociais, blá, 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 blá. E depois começa o programa. Tava lendo isso agora, enquanto a gente tava gravando o programa? Não, eu me lembrei só agora, depois de ter gravado tudo. Muito bem. 3 horas depois, ele veio com o coach do Pablo Marçal. No próximo programa vai ser o primeiro. No próximo programa a gente fala. Então fecha a conta e passa a régua.